última que a gente está acabando, que é o planejamento em data, né? É como eu estou pensando que a gente pode levar isso e colocando no calendário certinho, porque a gente não fica desamparado, né? A gente sempre tem um planejamento, datas e planejamento, que fica aqui. Eu coloquei aqui uma extensão de 1 ano para um povo, né? Pode ser que a gente seja mais rápido, pode ser que não. Mas, em geral, como a gente está indo passo a passo, eu coloquei, assim, mais didático, 1 ano. Vamos pensar assim, se a gente passar o 2022 num povo só, não pense que é um desperdício por ser só um povo, não. Porque a gente pode buscar um povo, mas com qualidade. E com qualidade eu falo da gente ser preparado. E além da gente se preparar, a gente tem uma estrutura para depois correr, né? Porque a gente cresce, e aí como fala, né? Crescer dos lados, mas crescer principalmente a raiz. Então, quando a gente cresce assim, de forma que a gente estruture, como a gente foi no passo a passo, na oração, no estudo, a gente consegue fazer isso depois com todos os povos. Admitiu o Henrique, tomara que o pessoal consiga entrar aqui. Porque se a gente deixar essa margem assim de 1 ano, a gente se dedica para um povo. A gente consegue passo a passo e entendendo, né? E também vocês usando assim suas contas, né? Você aprendendo com a gente, pode ir usando também no seu dia a dia. Às vezes você, mas eu quero falar para um outro povo agora. Você pode fazer, você está aprendendo com a gente. Então é por isso que esse é um treinamento, porque a gente sempre pode permanecer nele, né? Continuar e vocês aprendendo podem usar e falar com outro povo, mas esse é um que a gente vai fazer juntos, porque a gente vai fazer até o final, né? Aquele vou contigo, Senhor, do início ao fim. Então, se eu comecei a orar por esse povo, eu vou continuar semeando naquele povo até que uma alma se renda a Cristo. Vamos pensar assim, deixar até isso no Sky Center. Senhor, só vamos sair desse povo se uma alma se render a Cristo. Tipo assim, Jesus, eu não aceito. Jesus, fala com eles de forma que se a gente começar, a gente pelo menos ganhe uma alma, sabe? Então, eu deixei essa margem de 1 ano, um povo, porque a gente tem essa paz, né, de treinar tranquilos, que é treinar a oração. Treinar a oração assim, realmente, né? Mas como assim treinar a oração? Gente, a Bíblia não ia falar se não fosse verdade. A gente não sabe como orar. Então ele fala, Jesus fala, Senhor, ensina o teu povo a orar, porque o teu povo não sabe orar. Então, realmente, quando a gente ora, eu coloquei, gente, a oração mudou minha vida. Eu vou na igreja desde criança, mas eu orei, assim, em 2020, que eu falei, meu Deus, eu descobri o poder da oração. O que que era orar? Então, eu orei, e nesse sentido, quando a gente recebe na palavra o coração de Deus, a gente ora que a gente não pensa, a gente não é nossa, às vezes, sabe? Eu falo, Jesus, como é que eu pude orar isso? E não foi eu, foi o Espírito Santo em mim. Então, por isso que a Bíblia fala, Senhor, ensina-nos a orar. E o Espírito Santo, quando a gente não sabe o que falar, ó, eu coloquei aqui, se não tiver oração, não tem amor, não tem Espírito. Eu coloquei aqui uns exemplos, né? Esse aqui é que eu tava fazendo, eu não dei uma revisão. Mas, por exemplo, a gente começa a orar, e a música, eu gosto muito da música nesse sentido, porque a Bíblia, ela dá esse respaldo, né? Então, eu gosto de orar com louvor. Então, tipo assim, eu orei muito para me amar, ouvindo o louvor que eles têm lá, que, né, eles louvando a Deus. Eu falei, Jesus, eu queria que todo o povo de me amar louvasse. Aí eu orava, louvava. Então, a gente vai orando junto, sabe? Eu vou enviar para vocês os louvores na língua hausa. Vai ser maravilhoso. Vocês vão ouvir na língua hausa louvores, vão ouvir na língua hausa a Bíblia, né? Porque a gente vai ouvir como eles falam, vocês vão se acostumar com o sotaque. Olha a parte boa, né? Que a gente foi bastante na teoria, mas na prática vocês veem como isso é algo que, assim, fora do papel, é Espírito Santo, sabe? É o Espírito de Deus que habita em nós e está nos movendo. Ele nos move, então você vai ver que na oração vocês vão ter olhos abertos, assim, porque a gente não sabe como orar, mas quando a gente começa a orar e a gente fala, Deus, eis-me aqui, eu quero alcançar esses povos, é maravilhoso. Então, a gente, se não tiver oração, não tem amor, então por isso que a gente vai orar. Eu deixei uns 2 meses aí para oração, né, do povo Hausa, só que esses 2 meses a gente já vai estar estudando, tá? Eu coloquei 5 meses de estudo. Por que que eu deixei o estudo, né? A outra parte é boas obras. A gente pode fazer meio que ao mesmo tempo isso. O quê? Que a gente pode fazer ao mesmo tempo? Se uma pessoa só ficar responsável pelas redes sociais,
ela já vai estar fazendo as boas obras, né? Ela já vai estar mostrando as obras dos cristãos, ela já vai estar postando versículos, essa pessoa já vai estar alimentando a rede social, buscando o povo, enquanto a gente está lá estudando e escrevendo a carta. Porque oração não acaba, ela vai do início ao fim. Eu deixei um grande período para estudo, que são os 5 meses, porque é no estudo justamente que a gente vai se preparar. Então, no estudo, vocês vão conhecer, sim, o povo Hausa, né, principalmente, mas vai acabar conhecendo as religiões, vai acabar conhecendo, né, se o povo Hausa é muçulmano, então, a gente vai ter que aprender a falar para um muçulmano, a gente vai ter que aprender a religião muçulmana, essa é a verdade. A gente vai ter que estudar, porque vai ter que ser assim mesmo, sabe? A gente é um preparo, a gente vai ter a base sólida na palavra, na Bíblia. Então, eu até falei com o Damasceno, ele não está aqui, o Damasceno, mas ele tem ajudado muita gente no conteúdo da graça. Então, como é que a gente fala a graça? Como expressar o presente, o favor imerecido de Deus? Então, a gente vai enviar muito e vai ter essas reuniões de estudo de o que é a graça, como é o plano de salvação, por que precisamos ser salvos. Todas essas coisas elas vão fazer parte do estudo. Então, é bem amplo. Estudo da mensagem, qual é a mensagem, estudo do povo. Estudo do povo implica religião, estudo do povo implica a religião do povo, a forma que eles se comunicam, a sociedade, como buscá-los na rede social, como a gente fala, a abordagem, né? Então, é bem amplo. 5 meses eu coloquei aqui. Só que, assim, esses 5 meses a gente já pode escrever na carta, já começar a compartilhar. Mas se a gente for passo a passo, a gente tem 12 meses no ano, né? Então, se a gente deixar uns 7 meses para oração, estudo e redes sociais, os últimos 5 meses, gente, é envio de cartas que, assim, é certeiro, sabe? É uma carta que ela sabe explicar o evangelho, é uma carta que tem a mensagem da salvação, e é uma carta que vai ser enviada que, assim, a gente fala de semente, né? A palavra não muda. Mas a qualidade que a gente entrega a mensagem, ela faz uma diferença sim. Porque quando você é didático para explicar, é diferente quando você traz a mensagem, mas ela não tá tão assim, às vezes, mastigada, porque eles são pessoas novas, né? Na fé, não são nem convertidos ainda, né? Só ainda ter um novo nascimento, precisam de um novo nascimento. Então, quando a gente sabe, e a gente estudou eles, e a gente sabe como se comunicar aí, traz a mensagem da salvação que não muda, a gente vai enviar nesses 5 meses as cartas, respondendo. Pode ser que a gente, às vezes, até envie antes, né? Deixar, assim, uns 5 meses só para oração e estudo, e nos outros 7 meses a gente envia a carta e responde as mensagens deles. Então, a gente já tem um plano de um ano que a gente, se preparando no estudo, começa a enviar carta, envia, caiu em boa terra a semente, pessoa crê em Jesus, a gente já conecta ela com a igreja local. E como eu falei, a igreja local, não se preocupem em relação a, eu não sei, não achei, não temos ninguém ainda que conhecemos lá cristão. Deus, ele proverá em tudo. Eu falo isso em tudo porque a gente está com uma nação que é um pouco mais fácil de começar, que é a Nigéria, não é tão longe, mas que nem eu peguei, é por isso que eu tenho essa confiança em Deus em si, porque ele já tem provado quando eu fui atrás de Mianmar. Então eu falei, Jesus, Mianmar não sabia nada, gente, não tem nenhuma relação com aquela nação. Então, como não tinha nenhuma relação com aquela nação, e fui do início ao fim, e consegui conectá-los com a igreja, a gente consegue juntos, sabe? A gente consegue, desde o início, trazer aquele povo assim na oração. Então, a gente leva ao Senhor em oração esse povo e acaba com eles até o fim, de que eles ouçam a mensagem do Evangelho, recebam a salvação e se conectem com a igreja, e recebam o discipulado daquela igreja, a gente festejando também. E tudo isso a gente é a equipe de missionários, né? Somos os missionários e a gente vai estar sempre postando e colocando para a igreja.